Vamos falar sobre ILIB hoje. Convidei vocês para uma live especial, 1 hora, então estamos começando pontualmente para falar sobre ILIB. E por que falar sobre ILIB, né? Porque quando eu coloquei uma caixinha de perguntas, perguntando qual eletroterapia que vocês queriam conhecer mais, muitas pessoas escreveram ILIB. Eu fiquei até surpresa. Eu não sei se é porque eu tenho um e-book de ILIB, né? Isso facilita com que as pessoas peçam ILIB para mim, ou se porque as pessoas estão em dúvida mesmo. Eu sei que tem pessoas que nunca utilizaram, porque perguntam do ILIB porque nunca utilizaram. Já tem pessoas que têm o equipamento ILIB, mas não sabem toda a sua potência, todos os seus benefícios. E tem as pessoas que usam com consciência, sabe, de todos os benefícios e não deixam de fazer ILIB na clínica. Todos os pacientes têm protocolo de ILIB, porque, gente, que equipamento fantástico. Eu tava aqui relendo o meu e-book de ILIB, meu e-book ILIB e Saúde. Eu tava relendo para trazer algumas informações para vocês. E eu tava assim, mais uma vez, toda vez que eu estudo ILIB eu fico impactada. Inclusive, eu peguei 5 artigos novos sobre ILIB, né, de 2024 e 2025, para trazer aqui para a live. E eu não queria ficar enrolando muito não, tá? Eu quero passar esses 5 artigos, esse é o objetivo da live, passar esses 5 artigos para vocês se manterem atualizadas em relação ao ILIB, ok? Então, assim, vamos aproveitar. Se vocês tiverem alguma dúvida, já coloca aí, porque eu vou começar a falar sobre ILIB, certo? Então, bora lá. Eu anotei aqui na última página da apostila porque eu faço isso. Todas as informações a mais eu vou colocando no final da apostila para ir fazendo realmente um grande apanhado ali. Toda vez que eu preciso estudar sobre livro já tá tudo aqui. Então, ó, anotei tudo desses 5 artigos novos, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês quais são as entregas desses artigos, os objetivos desses artigos e os protocolos desses artigos, tá? São 4 artigos de 2024 e 1 artigo de 2025 falando sobre o ILIB. Eu peguei os artigos mais interessantes, é claro que tem mais, tem muito mais, mas eu peguei os artigos mais interessantes, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro artigo, ILIB e envelhecimento ovariano. Eu não sei se vocês conhecem alguém que tá tentando engravidar ou que tem ali uma baixa reserva ovariana, não tá tentando engravidar, mas fez o exame de reserva ovariana, que é o antimuleriano, e detectou baixa reserva. Ou se vocês têm alguém, conhece alguém que tem problema nos ovários, problema no útero, problema no aparelho reprodutor feminino, e tá em constante busca com a ginecologia para tentar entender o que tá acontecendo ali, bom, esse artigo, ele veio para falar sobre envelhecimento ovariano. Então, qualquer envelhecimento na região do aparelho reprodutor feminino, é interessante que vocês usem ILIB. E olha que a gente tá muito focada no ILIB da estética, né? ILIB na estética. Mas fora da estética tem muitos artigos científicos, tá? Olha só o que perguntaram aqui. A Jaqueline perguntou: no pós-operatório de implante de silicone, qual a frequência para aplicar o ILIB? Tá? Eu vou falar para vocês o seguinte, que nesses 5 artigos, também no meu e-book, a gente sempre fala de uma frequência, por exemplo, se for um caso que precisa de tratamento mais rápido, a gente pode fazer até todos os dias, tá? Você vai ver isso nos artigos e vai ver no meu e-book. E se não for um caso que precisa de tratamento rápido, por exemplo, envelhecimento ovariano, você pode estar fazendo 1, 2, 3 vezes por semana que já tá ok? Então, no pós-operatório, né, eu entraria a semana inteira fazendo ILIB. Inclusive, tem um artigo aqui de pós-operatório, eu queria ler para você, viu, Jaqueline? Para você ficar mais, ó, firme no seu posicionamento em relação ao ILIB. Ele é o 2º artigo. Então, o primeiro artigo é sobre envelhecimento ovariano. Então, qual que foi a principal estratégia do ILIB no envelhecimento ovariano? Aumentar a defesa antioxidante do aparelho reprodutor feminino. E eles observaram que sim,
através dos exames, que melhorou a reserva ovariana. Olha que bacana. Foram feitas 20 sessões, 10 sessões seguidas, depois deu uma pausa de uma semana e 10 sessões novamente. Então, de novo, tá? 20 sessões, 10 sessões seguidas, pausa uma semana, mais 10 sessões seguidas, tá? Qual foi o laser usado? Laser vermelho. Já me perguntaram se pode ser utilizado outros lasers. Sim, pode, tá? Pode, mas não é tão comum. Como, por exemplo, o infravermelho, não é tão comum. E LED, eu não li nenhum artigo falando que pode ser usado LED, só que pode ser usado laser, tá? Então, aqui foi usado o laser vermelho para envelhecimento ovariano. Tem mais uma pergunta aqui. A Mariana perguntou se o ILIB pode ser usado para tratamento facial, biomodular tipo no melasma. Pode. Melasma, rejuvenescimento, acne, rosácea. Para quem tem dermatite seborreica, couro cabeludo. Por quê? Por conta dos benefícios do ILIB. Anti-inflamatório, antioxidante, melhora a nutrição, melhora a desintoxicação, ativa a superóxido dismutase, que é um potente antioxidante, cicatrização, diminui a dor. Então, assim, ele tem tantos benefícios que sim, no facial pode ser usado. Enquanto você está fazendo o protocolo facial, o paciente pode estar no ILIB, certo? Beleza. Vamos então para o nosso segundo artigo. Então, o primeiro artigo melhorou a reserva ovariana. Então, era para envelhecimento ovariano. 20 sessões, 10 sessões, pausa uma semana, mais 10 sessões, tá bom? O segundo, tá, é de pós-operatório. Inclusive, foi feito pela Patrícia Frois, tá? Então, o segundo é sobre o ILIB na cirurgia plástica. Eu tô lendo aqui, gente, porque são muitos dados, tá? Peguei os dados principais para vocês. Então, olha só. Nesse estudo de cirurgia plástica com ILIB, eles fizeram 4 grupos, tá? O primeiro grupo foi um grupo que colocou o ILIB 24 horas após a cirurgia, mas o ILIB desligado. O segundo grupo, 24 horas após a cirurgia, com o ILIB ligado. O terceiro grupo, 3 dias depois, ILIB desligado. E o quarto grupo, 3 dias depois, com o ILIB ligado, tá? O que é mais importante desse artigo para vocês saberem? Foi feito por 30 minutos o protocolo de ILIB. Eu sempre falo isso. Ah, mas quanto tempo eu deixo? Gente, adulto, 30 minutos, ok? 60 minutos é muito tempo. 60 minutos era só lá no início, lá em 1970 ou 1980, que é a base de artigos, quando fazia o ILIB com catéter, tá? Ele era invasivo, era com catéter. Aí naquela época fazia 60 minutos. O ILIB transcutâneo, que é esse ILIB indireto que a gente faz, que a gente coloca aqui na artéria radial, ok? Por cima da pele, não é invasivo. Esses são 30 minutos. Então esse artigo de pós-operatório foi feito 30 minutos. O laser vermelho também, então ali 660 nanômetros. Foi por 7 dias seguidos, tá? Depois de 7 dias seguidos, eles diminuíram a frequência do ILIB. Então, 3 vezes na semana, até completar 21 dias, tá? O que eles relatam ali no artigo do pós-operatório, da cirurgia plástica? Que a tendência de formar fibroses é menor, a dor é menor, a cicatrização é melhor. E eu dou aula de pós-operatório há muitos anos, muitos anos. Depois que eu descobri o ILIB, a sua potência, em todas as aulas eu falo, gente, primeiro equipamento para comprar no pós-operatório, né? Você vai fazer drenagem, mas o primeiro equipamento, laser. E aí o laser com a pulseira do ILIB. Que aí você faz o laser em decências, né? Nas aberturas, nas feridas cirúrgicas, e faz o ILIB enquanto tá fazendo a drenagem, tá bom? Deixa eu ver. Quantos joules? Geralmente são 3 a 4 joules, tá? Então, quer ver? É porque os joules você também vai multiplicar pelo tempo. Então, 30 minutos. Quantos joules, né? Então, é pelo tempo também, mas geralmente são 3 a 4 joules. Aqui, ó, esse artigo de reserva ovariana, gostaria de ter acesso, como faço? Você pode me pedir depois que eu te passo o autor? Pode ser, Neliane? Aluna antiga, me manda uma mensagem aqui no Instagram.
Amanhã, quando eu voltar a entrar no computador, eu vou captar esse artigo e eu te mando. Pode ser? Então tá. Não pode fazer o ILIB com o laser vermelho junto com o infra? Olha, eu nunca vi um equipamento que tem um laser vermelho junto com infra para ILIB, tá? Porque o ILIB é bem pontual, né? É só uma ponteirinha. Então, teria que trocar a ponteira do laser vermelho para colocar a laser infra. Nunca vi ao mesmo tempo no mesmo ponto, tá? Pode ser que tenha um equipamento novo. Então, o que eu te falo, Jaqueline, 99,9999% dos artigos são com laser vermelho. Então, faça só com laser vermelho, ok? Pouquíssimos artigos com infra. Pouquíssimos. Então, faça com vermelho. Então, ó, deixa eu continuar aqui. Então, esse artigo de pós-operatório foi feito 7 dias seguidos. Depois, 3 vezes na semana, até completar 21 dias, diminuiu a tendência à fibrose, melhorou a cicatrização, diminuiu a dor, ok? Terceiro artigo, tá? Eu vou citar 5 artigos na live. Terceiro artigo é sobre osteoartrose de joelho. Osteoartrose de joelho. Então, eu sei que vocês estão aqui, a grande maioria é da área da estética, mas a gente não pode negar o quanto o ILIB é sistêmico. E justamente por isso eu uso muito no lipedema. E no lipedema, como tem um acúmulo desproporcional de gordura em quadril e coxas, muitas mulheres com lipedema têm dor no joelho, tá? Tem dores nas articulações, quadril, joelho, tornozelo. Então, esse artigo, é claro que vai favorecer aí quem trabalha com lipedema, tá? E quem é fisioterapeuta que trabalha com essa patologia, a osteoartrose de joelho. Então, também de 2024, também com o laser vermelho, 632,8 nanômetros, 60 minutos. Por que 60 minutos? Porque esse artigo, mesmo sendo de 2024, muito novo, foi feito com catéter. Então, era o laser vermelho no catéter, tá? Invasivo. Então, quando era invasivo, 60 minutos. Como a gente usa um ILIB que não é invasivo, que ele é transcutâneo, a gente vai usar 30 minutos, ok? Aqui foi feito na osteoartrose de joelho, 60 minutos, catéter, ok? Uma vez ao dia por 5 dias consecutivos, ok? Diminuiu a dor e diminuiu interleucinas, que são substâncias inflamatórias liberadas ali quando tem um processo de inflamação. Então, ficou muito interessante também essa diminuição da dor, diminuição de interleucinas inflamatórias, aplicando para osteoartrose, mas a gente consegue levar pro lipedema, a gente consegue levar para a obesidade, porque na obesidade nós temos também ali uma meta-inflamação, assim como no lipedema, então tem substâncias inflamatórias ali no local. Então o ILIB também pode ser usado para o lipedema e para a obesidade, ok? Vai diminuir as dores articulares e as interleucinas inflamatórias. Se quiser, pode me chamar e pode me mandar, tá, Mariana? Ah, eu quero o artigo, me manda que eu te passo o título do artigo para você buscar no Google. Então, esse foi o terceiro artigo. Vamos para o quarto artigo, né? Então, primeiro artigo de envelhecimento ovariano, segundo artigo de cirurgia plástica, terceiro de osteoartrite de joelho e agora o quarto artigo, né, que foi feito em mulheres para ver em relação aos hormônios, ok? Então, foi feito 30 minutos de ILIB, laser vermelho, 660 nanômetros, diminuiu o estresse oxidativo ovariano. Então, novamente falando sobre os ovários, né, que quando tem um excesso de estresse oxidativo, tem disfunção hormonal também. Então, como melhorou o estresse oxidativo ovariano, melhorou regulação hormonal, foi encontrado ali mais metabólitos de estrogênio. Então, naquele corpo que estava com uma disfunção por conta dos ovários, os ovários produzem estrogênio, houve uma regulação hormonal depois da terapia ILIB, tá? Então, esse é o quarto artigo. Vai deixando dúvida, hein, gente? Quantas vezes por semana seria importante fazer o ILIB? É o que eu falei no início da live. Se for um caso que precisa de muita atenção, por exemplo, eu tô com muita dor, você pode fazer até todos os dias, ok?
Agora, por exemplo, vou jogar pro lipedema, tá? A paciente não tem tanta dor, é uma paciente que tá mais desinflamada, mas quer continuar com os benefícios do ILIB. Pode fazer uma vez por semana, ok? Então vai depender de qual patologia é, de qual que é a intensidade daqueles sintomas, tudo bem? Eu tenho um protocolo de lipedema que eu passo nos cursos, que não é uma vez por semana não, tá? Mas é claro que se a paciente, ela falar, eu só consigo vir uma vez por semana, é melhor do que ela não vir. Então ela faz uma vez por semana, tá? Bom, e o quinto artigo, né, é um artigo de 2025, falando sobre ILIB, cognição pós-Covid. Quantas pessoas relataram diminuição de memória, de concentração no pós-Covid, né? Muitas pessoas relatando isso, que a gente chama de névoa cerebral. Então a pessoa ela fica ali tentando puxar na memória, tentando lembrar as coisas, tentando concentrar e não consegue, porque teve ali Covid, ok? Então o ILIB para cognição pós-Covid foi super interessante. O que foi feito? 30 sessões, tá? Essas 30 sessões, elas ficaram distribuídas ali em 8 semanas. Então, por exemplo, em 2 meses, a pessoa realizou 30 sessões, ok? E o que foi observado? Diminuição da névoa cerebral, então, raciocínio melhor, a memória melhor, melhor concentração, modulou o estresse oxidativo, que é um dos princípios do ILIB, melhorou a função mitocondrial. Eu não sei se vocês sabem, mas a luz vermelha, ela ativa o citocromo C oxidase, que fica na mitocôndria. Então, existe uma superativação mitocondrial. No e-book aqui de ILIB, eu falo sobre um capítulo, né, só sobre ativação mitocondrial, a importância ali da ativação mitocondrial. Passo um suplemento de ativação mitocondrial, porque a pessoa ela pode estar fazendo a ativação mitocondrial com o ILIB na clínica e em casa está tomando um ativador mitocondrial, tá? Então o ILIB ele vai atuar na mitocôndria, tá? E por atuar na mitocôndria vai fazer a melhora, como nesse artigo falando, a melhora da cognição, da memória, do raciocínio. Sim, eu vendo o e-book, Mariana. Esse e-book, ele tá no meu perfil, naquele Linktree, você clica lá e você compra, tá? Mas se você quiser me mandar um inbox, eu já te mando o link. Então, o e-book de ILIB tem muitas informações, deixa eu olhar aqui, são 32 artigos científicos, na sua grande maioria, artigos científicos internacionais, e eu tô trazendo para vocês nessa live 5 artigos que não estão no ILIB. Então, não estão no e-book. Então, se você tem o e-book, você consegue completar com essas informações que eu tô dando, tá bom? Tem estudo sobre ILIB para influenza? Olha, eu não achei artigos relacionados à influenza. Mas eu queria te falar uma coisa. Qual que é o sintoma que a pessoa ficou pós-influenza, né? Porque eu sou professora de uma faculdade aqui no Espírito Santo, e lá nós recebemos muitos pacientes com dores crônicas pós-chikungunya. E com 3 sessões de ILIB, o resultado é fantástico, tá? Então, se a paciente ficar com dores no corpo pós-chikungunya, eu já falaria, olha, pela prática clínica, pode, porque o ILIB, ele melhora, ele dá analgesia, ele melhora a dor, tá? Agora, qual que é o sintoma pós-influenza, né? Ah, professora, eu senti que a minha imunidade ela tá muito ruim. Depois que eu peguei a influenza, depois a minha imunidade, olha, toda hora eu vou ficando doente. Então, você pode fazer o ILIB se for por conta disso, porque o ILIB melhora a imunidade. Ele ativa as mitocôndrias dos glóbulos brancos, tá? Então, a Josi tá perguntando, Josi querida, quais são os benefícios do ILIB no pré-menopausa e menopausa? O ILIB, eu já li 2 artigos hoje falando sobre regulação hormonal, né? Então, o ILIB, ele pode promover a regulação hormonal, a diminuição da inflamação, tá? E isso já é muito importante pro pré-menopausa e menopausa, tá? Se essa mulher que tá na menopausa, ela tem dores articulares, eu também falei de um artigo sobre osteoartrose de joelho, que também vai ajudar. Então, depende dos sintomas que essa mulher tem na pré-menopausa e na menopausa. Por exemplo, ela tem insônia.
Aqui no e-book eu já falo sobre a melhora da insônia com o ILIB. Então, por isso que a gente nunca vai pensar na patologia. Nós vamos pensar em qual sinal e sintoma que essa paciente tem, tá? Eu vou ler para vocês quais são os benefícios do ILIB. Deixa eu ver aqui. Thais está perguntando qual a melhor marca. Olha, se é um laser vermelho, já faz a função, tá bom? A que eu tenho é da HTM, é o Fluence da HTM. Tem esses artigos no e-book. O e-book tem 32 artigos científicos, né? Ele foi feito com 32 artigos científicos e eu tô dando mais 5 artigos agora para vocês nessa live, tá? Para quem comprou, para quem não comprou. Em criança, qual o tempo que aplicamos o ILIB? Criança tem menos sangue do que o adulto, certo? Se no adulto a gente faz 30 minutos, numa criança que tem menos volume de sangue, né? Porque o ILIB, ele vai atuar no sangue, ok? A gente vai fazer 15 minutos, certo? Então, ó, esse último artigo foi sobre o ILIB e cognição, melhorou então a névoa cerebral. Super importante, né? Olha, eu marquei aqui no e-book quais as indicações do ILIB, tá? É claro que é muito mais do que isso, né? À toa que eu vou sempre, ó, acrescentando materiais e quais são os principais benefícios. Então, eu vou ler com vocês pra gente fechar essa live, tá? Mariana, você tem que ver, ela falou assim, eu tenho Fluence antigo da HTM, eu consigo fazer? Você tem que ver se esse Fluence antigo seu, ele consegue conectar na pulseira de ILIB, para você conseguir colocar o ILIB ali no local, tá? Entra em contato com a empresa e vê se o seu ILIB, o seu laser conecta na pulseira de ILIB, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Algumas indicações. É muito mais do que isso daqui, tá? Mas vamos lá. Algumas indicações. Doenças cardiovasculares, que foi ali que surgiu a ideia do ILIB, tá? Para aterosclerose, hipertensão, pós-AVC, lesão de medula espinhal, diabetes tipo 2, artrite, esclerose múltipla, infecção e alteração da cicatrização, então ali num pós-operatório, doenças autoimunes do tecido conjuntivo, como artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, doenças do sistema nervoso, nós falamos agora de cognição, né? Doenças metabólicas endócrinas, acabamos de falar sobre envelhecimento ovariano e modulação hormonal, colicistite aguda, bronquite e pneumonia. E eu acrescentei aqui, ó, fibromialgia, insônia, dor miofascial, que tá no restante aí do e-book. Tá, mas como que o ILIB atua nessas patologias? De acordo com os seus benefícios. Quais são os principais benefícios do ILIB? Vou ler para vocês aqui, tá? Essa informação tá no e-book de ILIB Saúde. Quais são os principais benefícios? Estimulação mitocondrial, por isso que eu falei da biogênese mitocondrial, da estimulação mitocondrial. E isso é muito importante para todas essas patologias. Analgésico, então vai diminuir a dor, por isso que é importante no lipedema. Diminui espasmos, por isso que em dores musculares é importante. Sedativo, né, para dores, dor de pós-operatório, dor de cabeça, dor articular. Facilita a circulação do sangue, então vai nutrir o seu corpo e vai desintoxicar por conta disso. Diminui a hipóxia, então diminui a diminuição da circulação, ela é melhorada, então vai aumentar a circulação. Inibe a agregação placentária, a agregação plaquetária, então melhora a circulação e inibe a agregação plaquetária. Modula a imunidade, por isso que eu perguntei se a pergunta pós-influenza era em relação à imunidade, porque vai modular a imunidade. Vai estimular a função mitocondrial dos glóbulos brancos, capacidade antioxidante e diminuição da inflamação. É claro que, né, a cada capítulo eu coloco assim os pontos importantes e eu faço um resumão. Então, a cada capítulo você vai ter mais informações. Então, por exemplo, redução geral da inflamação, ação analgésica, antimicrobiana. Aí eu ando mais um pouquinho aqui. É ativado por processos através de cromóforos. Mais aqui, mais informação. Antioxidante, anti-inflamatório, estimula o hipotálamo. Olha aí quem trabalha com emagrecimento, tá?
Olha quem trabalha com emagrecimento. As contraindicações tem aqui também, tá? Então, eu vou fechar com as contraindicações. Deixa eu buscar aqui pra vocês. Mais alguma pergunta, gente, pra me fechar? Indicações e contraindicações, ó. Quais são as principais contraindicações? Portadores de marca-passo, histórico de câncer em fase ativa, glaucoma e gravidez. Olha só, a possibilidade de você aplicar o ILIB em várias pessoas. Somente portador de marca-passo, gestante, glaucoma e câncer em fase ativa, que você não aplicaria. Para o lipedema, só ILIB ou também uma aplicação local mais específica. Eu faço aplicação local de laser vermelho no lipedema, né? Eu falo isso mais no meu curso Lipo D2, que é um curso de desinflamação e desintoxicação, e eu faço aplicação pontual com laser vermelho. Então, tem pontos específicos para a aplicação, tá bom? Então, gente, foi um prazer estar com vocês. Eu vim aqui só para atualizar vocês em relação a protocolos de ILIB, quais são os artigos científicos novos, tá? Fazer esse resumão dos principais benefícios. Quem já teve câncer, mas está em remissão pode, com liberação médica pode, a paciente já está liberada para fazer atividade física, vida normal, então pode, tá bom? E eu pretendo fazer também de outros materiais, tá? Então vocês podem ir no meu último post do feed e colocar lá, quero live de, e coloco o assunto, tá? Por exemplo, daqui 15 dias eu quero fazer uma live sobre lipedema. Não sei se vocês têm interesse, tá? Mas essa live sobre lipedema eu vou também trazer 5 artigos. Não é uma live para ficar enrolando, é uma live para passar conteúdo, tá? Então, lipedema eu vou fazer daqui 15 dias, aviso vocês aqui no meu Insta. Mas se vocês quiserem outros temas, vai lá no meu último post do feed e fala assim, professora, eu quero um tema de live tal. E coloca lá que eu já vou colocando na minha agenda, ok? Qual a sua opinião de LIB em bebês? Depende da queixa, qual que é o sintoma, tá? Poderia fazer, ok? Lipedema apenas e LIB ou pontos específicos? Eu faço pontos específicos com laser vermelho, além do ILIB no lipedema, ok? Eu que agradeço vocês pela participação, não vai ficar gravado, eu deixo aqui gravado, no máximo ali 1 hora, depois eu tiro, tá? Pra quem perdeu o início da live conseguir ver o início da live. Muito obrigada, até a próxima live de lipedema. Paciente, tem mais uma aqui da Vivian. Paciente de cirurgia paciente que fez cirurgia de câncer, faz químio no momento, pode fazer ILIB? Não tem nenhum artigo científico falando para fazer. Eu evitaria, tá bom? Espera acabar todo esse processo de químio e ela ter liberação médica para atividade física, vida normal. E aí a gente entraria com laser, tá bom? Um beijão!